Olá, aqui é Alexandre Figueiredo, esta é mais uma edição do TV Linhaça. Pedimos para que vocês se inscrevam no nosso canal, dê um like, compartilhem, aperte o sininho e ajude a divulgar o nosso canal que precisa ter mais seguidores. E não deixem de adquirir os livros Pelas Entranhas da Cultura Rock e Música Brasileira e Cultura Popular em Crise, que estão lá no portal da Amazon. É só clicar o título de cada um dos livros e adquirir. Tem versão e-book e tem versão livro impresso, né? Conto com vocês por essa ajuda aí, por esse apoio. Pois bem, o tema de hoje é o caos do governo Bolsonaro em tempos de pandemia. Pois bem, temos as seguintes notícias ocorridas nos últimos dias. Gravação de diálogo de Sérgio Moro com a deputada Carla Zambelli, que é a apoiadora do Bolsonaro, pedindo ao seu padrinho de casamento não deixar o Ministério da Justiça, temendo queda de Jair Bolsonaro. Sabe-se que Sérgio Moro foi padrinho do casamento de Carla Zambelli e ela que é a apoiadora, pelo menos com fidelidade canina ao governo Bolsonaro, ela pediu para Moro não deixar o Ministério da Cultura porque temia a decadência, o fim do governo Bolsonaro. E essa gravação foi feita já há um tempo, mas ela só foi divulgada nos últimos dias, na mesma época que o vídeo da reunião de 22 de abril passado. Pois bem, aí Jair Bolsonaro, tentando agradar o Centrão, nomeou para o Conselho Administrativo da Companhia Hidrelétrica Itaipu Binacional Carlos Marum, do MDB Sul-Mato Grossense, para o Conselho Administrativo. Aí ele também, o Bolsonaro também nomeou do DEM baiano, o deputado José Carlos Aleluia para o mesmo conselho. O Carlos Marum, para quem não sabe, ele ao reagir ao não prosseguimento da análise da Câmara dos Deputados das denúncias contra o então presidente Michel Temer, aí ele dançou e cantou aquela música do Benito de Paula. Tudo está em seu lugar, graças a Deus, graças a Deus. Pois é, aí, e já Carlos Aleluia, né, já que eu vivi lá em Salvador, ele já é uma raposa velha da política carlista que havia em Salvador, né, o José Carlos Aleluia, e recentemente ele foi delatado pela Operação Lava Jato por envolvimento em suposto esquema de corrupção na Odebrecht, né? Pela Odebrecht. Então, essas duas nomeações foram um meio de Jair Bolsonaro, que se reuniu ontem com o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, o mesmo que está hesitante com as denúncias e os pedidos de impeachment do presidente. Aí os dois se reuniram para estabelecer uma aliança entre o bolsonarismo e o Centrão, que é aquele bloco de partidos de direita moderada que se tornaram líderes e condutores do golpe político de 2016. Bom, então tem outras coisas também. O general e vice-presidente Antônio Hamilton Mourão foi posto em isolamento social porque ele teve contato com um funcionário que estava contaminado por coronavírus. Então, Mourão, aparentemente, não está com Covid, não se sabe ainda, mas ele foi posto em isolamento como medida de prevenção. E aí temos também o empresário da Rede Madeiro, Júnior Dusky, que é um dos apoiadores de Bolsonaro também, e ele havia minimizado a tragédia da Covid-19, as suas mortes e coisa parecida. Aí ele deu uma declaração recentemente que ficou surpreso com a queda de fregueses de sua lanchonete, mesmo havendo a reabertura do comércio em Curitiba, né? A Madeiro não recebeu sequer os militantes bolsonaristas que participam das chamadas carreatas da morte. Pois é. Aí essas são algumas notícias, né? Deve haver outras, mas por enquanto eu colhi essas notícias desse Brasil caótico, desse Brasil extremamente bagunçado, mas nada se compara com a maior notícia que ocorreu ontem,
quer dizer, ontem, dia 15 de maio de 2020, porque é a data que está sendo gravado esse vídeo. Aí, nesse dia 15, o ministro da Saúde, Nelson Taik, que não chegou a completar um mês de cargo, saiu do Ministério da Saúde. É uma coisa que é uma barbaridade, porque é a segunda saída, é a segunda troca de ministro, né? Desde que veio a pandemia. Antes foi o Nelson Mandetta, que estava divergindo de Bolsonaro por conta das medidas preventivas, porque Bolsonaro minimiza a Covid-19, ele esnobou das tragédias, das mortes, chegou a dizer, e daí? Depois, aí o Bolsonaro quer combater o isolamento social, sob a desculpa de que tem que movimentar a economia, e tudo mais, que é todo esse papo que a gente conhece. Então, saiu o Mandetta e entrou Nelson Taik. Nelson Taik, a gente imaginava que ele iria estar de acordo com o Bolsonaro, mas... E até fizeram piada até com a aparência sinistra dele, que tem uma espécie, mais parece um primo daquele cantor australiano, Nick Cave, né? Parece um primo, assim. E aí o Nelson Taik, no entanto, ele se manteve cauteloso também. Foi quase Mandetta, né? Não chegou a estar empenhado com a campanha do isolamento social, mas o Taik, ele estava meio hesitante, né? Ele teve uma entrevista coletiva que ele ficou assim mole. Perguntou num determinado momento sobre os serviços que eram considerados essenciais, né, sob o ponto de vista do governo Bolsonaro, como salões de beleza, manicures, etc. Aí ele, quando ouviu falar de barbearia, ele ficou assim, com aquela cara mole, olhando para o lado assim, e dizendo algo parecido. Barbearia? Barbearia? Assim. Um vexame. Ali tinha a voz também lá, uma outra voz em off ali, falando em cima, assim, eu não sei, né? Porque é realmente não é uma entrevista que se comprometeu a esclarecer as coisas, até porque o Taik, ele acabou sabendo de última hora de uma decisão do Jair Bolsonaro, né? Sem saber, assim. Quer dizer, o Bolsonaro executa, já está exercendo o seu autoritarismo, né? Isso já provocou a saída de Moro, porque o Bolsonaro queria intervir na Polícia Federal, escolheu o seu superintendente, né? o Alexandre Ramagem, né? Queria que saísse o Maurício Valeixo, que é o braço direito de Moro, e aí Moro não aceitou, né? Moro pode não ser lá grande coisa, mas ele também não aguentou a prepotência do Jair Bolsonaro. E aí o Taik também levou uma bronca do Bolsonaro, porque o Bolsonaro queria que a cloroquina fosse considerada um remédio curativo, né, comprovadamente curativo, e, no entanto, o Taik disse que não, que ele não pode fazer isso, porque não tem garantias, que a cloroquina tem também seus efeitos colaterais, pode fazer o coração explodir, pode causar infarto, pode causar problemas de saúde extremos, que podem levar à morte. Mas mesmo assim, Jair Bolsonaro não deu ouvidos ali, deu uma bronca, né? E aí o Nelson Taik, se sentindo constrangido e humilhado, ele saiu, né? Não sei se ele foi expulso do cargo, se ele foi demitido. Mas em todo caso, ele saiu do cargo porque teve atritos com Jair Bolsonaro. E isso é muito grave, porque a pandemia está acelerando no Brasil
E até este vídeo, até a divulgação deste vídeo, o número ultrapassou 15 mil mortos, né? E o número de contaminados, mais de 200 mil. E isso apenas se considerarmos os dados oficiais, porque segundo os dados ocultos pela subnotificação, o número pode ser maior, deve ter mais de 20 mil mortos, deve estar caminhando até para 25 mil. E quanto aos contaminados, pode ter 300 mil, ou coisa parecida, não sei. Porque há um grande mistério em torno disso, em torno desses dados que não são notificados, seja por diversos fatores, seja pelo conflito entre os dados estaduais e os dados nacionais, a falta também de agilidade de recursos para agilizar os exames de Covid-19. Então, há muitos outros fatores, né, que já são bem conhecidos. E aí, isso se torna uma grande catástrofe. Imagine, trocar ministros da saúde, e um deles, sem completar um mês do cargo, no momento desses, em que a tragédia brasileira está assustando até o mundo, até os outros países estão espantados com o crescimento da pandemia no Brasil, é a coisa de fazer careca arrancar os cabelos. E aí, recentemente, né, aí com a saída de Taik, o Eduardo Pazuello, general Eduardo Pazuello, foi designado para ser o ministro interino da saúde. Talvez a coisa se resolva e um titular venha nessa semana. Mas aí o Pazuello é especialista em paraquedismo, não parece ser alguém com envolvimento técnico com medicina, né? Alguém com formação, com competência, com experiência. E aí, pelo menos o Nelson Taik tinha experiência na medicina privada, né? Ele tinha um desempenho razoável no setor. E agora coloca-se um militar de um grupo de paraquedistas. Não dá para entender, né? Realmente. E o Brasil está rumo a uma catástrofe e pode levar um bom tempo, mais até do que a gente imagina. Bom, ficamos por aqui, desejando felicidades a todos, desejando boa sorte aí, tenham saúde, né? Não saiam pela rua à toa, fiquem em casa, porque o coronavírus não está para brincadeira. Então, desejamos boa sorte e nos aguardamos até o próximo vídeo. Até lá e um grande abraço. Tchau.